Olá, meu aluno, olha aqui o professor Disseu com você. E na aula de hoje, olha, função polinomial do primeiro grau, beleza? Antes, se não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para notificar, assim você fica sempre atualizado de novos vídeos. Tá pronto? Pega o teu caderno, pega a caneta, o lápis e a borracha e vamos começar. Vamos nessa! Vamos nessa, olha aqui, função polinomial do primeiro grau ou função afim, mesma coisa. Você pode ouvir também a pessoa dizer só assim, função do primeiro grau, tudo bem? Pode dizer função do primeiro grau, só lembrando que esse grau não é da função, é do polinômio que compõe essa função, tudo bem? Por isso vem polinomial do primeiro grau, é o grau do polinômio. Olha aqui. É toda a função f de reais em reais. O que significa isso? Esse reais é o meu domínio aqui, ó. Domínio. Você conhece o domínio da função, certo? São os valores que o x assume, tá? Então, esse x aqui, nessa função, pode ser qualquer número real. E aqui é o meu contradomínio, chamado CD, tudo bem? Contradomínio é onde vai estar o meu conjunto imagem. Lembre-se que o conjunto imagem é o subconjunto desse contradomínio, também é real. Bom, pessoal, vê só. É toda a função que tem esse modelo aqui. Ou eu posso também escrever dessa forma aqui, ó. No lugar do meu f de x, esse f de x representa o quê? A minha imagem. E a minha imagem está representada por quem? Pela ordenada, o y. Então, você pode colocar aqui o y, tá? E escrever ax mais b. Então, veja, a função polinomial do primeiro grau, que é a função afim, ela pode vir dessa forma e dessa forma. Ou seja, é toda função que tem esse modelo aqui. E o detalhe no modelo é o seguinte, que aqui vai vir um polinômio do primeiro grau, ok? Por isso é chamada de função polinomial do primeiro grau. Nela, na sua lei de formação, tem um polinômio do primeiro grau. E olha aqui, nesse polinômio, eu tenho aqui o termo do primeiro grau e eu tenho o termo independente, que é esse b aqui. Esses coeficientes aqui, ó, tanto o coeficiente que está multiplicando aqui o x, e esse coeficiente aqui, que é o termo independente, eles são números reais, tá? Então, olha, o A é real, só que o A não pode ser zero. Então, coloca aqui, ó, asterisco, que está dizendo que A é real, não nulo. Por que o A não pode ser zero? Porque se o A for zero, vai zerar o termo do primeiro grau e deixa de ser uma função polinomial primeiro grau, ok? Então, primeira condição, o A não pode ser zero. Já o B pode ser qualquer número real. O B, então, é um número real. Tudo bem? Esse coeficiente A e coeficiente B tem nome, lá na frente eu vou falar sobre esses nomes, tá? Mas, por enquanto, vamos dizer apenas que o A é o coeficiente que multiplica o x, que é a minha variável independente, né? Representa os valores do domínio, no caso são os reais, e esse daqui é o coeficiente que está como termo independente, tá? Também chamado de termo constante da função afim. Tudo bem, pessoal? Só lembrando, eu posso representar por f de x ou y, é a mesma coisa. Veja alguns exemplos aqui de função do primeiro grau. Bom, aqui temos algumas funções, olha aqui, todas são funções polinomiais do primeiro grau, tá? Perceba por quê. Observando aqui, você vê que aqui eu tenho um polinômio do primeiro grau. Como é que eu identifico o polinômio do primeiro grau? Pela variável independente, aqui a variável independente, você olha o seu expoente. Quem é o expoente dela aqui? É 1. Quando não aparece nada é 1. Então, é um polinômio do primeiro grau. Isso aqui é uma função polinomial do primeiro grau. Aqui também, pessoal, olha aqui, ó. Essa função aqui, ela é composta por um polinômio do primeiro grau. Olha aqui, ó, grau 1, tá aqui, ó, o termo do primeiro grau e aqui o termo independente, né?
Essa daqui também, apesar de você estar sentindo falta do termo independente, mas o que é mais importante é que aqui está o termo do primeiro grau, tá? Olha aqui o x elevado a 1, tudo bem? Eu estou fazendo aqui uma função em que a minha variável independente é x, mas em outras funções pode aparecer outra letra, como t de tempo, tá? Então pode mudar. Aqui eu vou usar o y e o x. Ou y ou f de x, que é a mesma coisa, tá? Porque o f de x representa a minha imagem e a minha imagem é o y. Tranquilo? Bem fácil. Veja, mas o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero que você também diga para mim quem são os coeficientes, tá? O coeficiente A e o coeficiente B. O coeficiente A é aquele coeficiente que está multiplicando o x, a variável independente. Quem é ele aqui? É o 3. Então, diga aqui, é o 3. Tudo bem? E aqui, o B seria o meu termo independente. Quem é o meu termo independente? É o termo que está sem o x, está sozinho. Quem é ele? Menos 2. Coloca aqui, menos 2. Nesta função aqui, quem é o meu termo independente? Meu termo independente é o 5. E quem é o coeficiente que está multiplicando o x, que eu estou chamando de A? Diga para mim. O coeficiente que está multiplicando o x, você percebe que tem um menos aqui na frente dele, significa que então é o quê? Menos 1. É isso aí, menos 1. Lembra quando não aparece nada na frente do x, é porque o coeficiente é 1. E se apareceu menos na frente do x, é porque o coeficiente é o quê? Menos 1. Tranquilo? Não é fácil? Agora vamos ver o termo independente. Quem é o termo independente? É o 5. Tá? Leve sempre em consideração o sinal dele. Aqui no caso positivo e no caso aqui ó, foi negativo. Tranquilo? Agora veja nessa função aqui. Quem é o termo, o coeficiente que multiplica o x aqui? Veja. Quem é que está multiplicando o x? Perceba que é essa fração aqui. Então, toda essa fração aqui é o meu coeficiente que multiplica o x. No caso aqui seria 4/3. E agora a pergunta, quem é o meu coeficiente do termo independente? Quem é o coeficiente do termo independente? Está aparecendo aqui, pessoal? Não, não aparece. Professor, se não aparece, então quem é ele? Quando não aparece é porque ele vale 0. Muito bem. Então aqui ó, o meu coeficiente é 0. Então toda vez que o coeficiente do termo independente não aparecer é porque ele vale 0. E a pergunta que você faz, e ele pode ser 0? Pode. O único que não pode ser 0 é quem? É o coeficiente que multiplica o x. Mas o coeficiente do termo independente pode sim ser 0. Agora uma coisa importante, esse coeficiente aqui nessa função, f de x igual a x mais b, tá pessoal? Ou apenas y, né? Y igual, isso aqui você pode também chamar de y, é a mesma coisa, tá? Representa a mesma coisa, porque representa a imagem da função. Esse aqui é a minha, determina a minha imagem. Esse A aqui que está multiplicando o x, você já sabe que é coeficiente, ele receberá o nome de coeficiente angular. Professor Odisseu, por que tem esse nome de coeficiente angular? É bem simples, porque ele está associado ao ângulo de inclinação do gráfico dessa função. Não significa dizer que ele é o ângulo. Nós vamos ver em uma outra aula que ele é a tangente desse ângulo, tudo bem? Mas é por isso que ele é chamado de coeficiente angular. E esse daqui, ó, o B, ele é chamado de coeficiente, olha aqui, ó, coeficiente linear. Tudo bem? Ele é chamado de coeficiente linear. Tudo bem, pessoal? Então, em vez de usar A, de chamar de A e de chamar de B, eu vou estar chamando o coeficiente que multiplica o x de coeficiente angular. E o coeficiente do termo independente será chamado de coeficiente linear. Em uma outra aula, vamos trabalhar melhor esses coeficientes, como determinar, o que ele significa no gráfico dessa função, tudo bem? Então, na próxima aula, vamos estar trabalhando essas funções. Até o próximo vídeo.